O complexo de cultura ginocêntrica se inicia primeiro identificando uma complacência patológica do homem com a mulher, o que eu chamo de indulgência. Essa indulgência é uma marca psicológica do homem que cede os desejos e vontades femininos, caso contrário, elas nem teriam recursos e nem teriam sobrevivido ao processo de seleção natural. É um mecanismo que a natureza desenvolveu para compensar o dimorfismo sexual do macho e da fêmea na espécie humana. Porém, com o surgimento do homem civilizado, esses aspectos psicológicos se tornam mais perigosos, sendo justificados indevidamente como uma presunção de hipossuficiência pelo feminismo ou hipermoralidade feminina pelo tradicionalismo, pelo fetichismo hipogâmico, cuckold, cavaleiro branco, etc., entre outros já citados. O colapso é o destino de todas as civilizações, e isso não é uma teoria, e sim um fato. E notamos que estamos próximo do colapso, quando percebemos a degeneração social ou o desprezo pelos valores que foram o fundamento para aquela civilização. Após o colapso de uma civilização, outra se forma com valores mais fracos do que a antecessora, pois herda muito mais as fraquezas, pois estão cronologicamente mais próximas. Os homens cedem à indulgência, mas agora sendo estimulados e reforçados pela cultura vigente que começa por práticas da aristocracia e os conceitos como virtus e arete, que definia o que seria um homem de verdade, um viril, nas sociedades antigas, era substituído pela delicadeza e emasculação do amor cortês. Dessa forma, a dominância do homem seria substituída por um outro propósito, uma validação externa, um amor divino e mortal, a sua dama. Devido ao crescimento econômico e uma transição para um sistema monetário, houve um êxodo rural e as pessoas começaram a se aglomerar nos centros, facilitando a propagação epidêmica do idealismo ginocêntrico. As mulheres da alta mesa da aristocracia desejavam uma reforma cultural nas relações homem-mulher, por isso começaram a financiar trovadores, escritores, menestréis, peças teatrais, para espalhar o amor romântico rapidamente. Mulheres das classes mais altas, até as mais baixas, se encantaram por aquilo e começaram a exigir tais comportamentos dos homens. Todos eles deveriam ser como Sir Lancelot, bondoso, gentil e delicado com as damas. A estratégia era simples: criar um modelo ideal de homem domesticado, convencer as mulheres que devem exigir que os homens sejam daquele jeito, como nos contos, com uma desculpa que assim seria mais fácil o acesso à reprodução, e com esse cenário montado, começam a questionar os papéis de gênero e falar da opressão da mulher pelos homens, e isso fez com que o amor cortês fosse introduzido no código de conduta da cavalaria, surgindo então o cavalheirismo e assim adestrar os homens. Eliminam todas as práticas masculinas de diversão, substituindo elas por algo que fosse mais condizente com as vontades femininas. Assim surgiu os torneios e os esportes ginocêntricos, que eu particularmente gosto de chamar de rinha dos cucks ou rodeio de manginas. Uma revolução cultural não se faz sem o apoio da religião, e o paganismo, proveniente das imigrações orientais, principalmente um em particular, um culto árabe ao feminismo, foi sendo absorvido aos poucos pelo clero, resultando no marianismo, ou culto à virgem, que tinha como a sua contraparte terrena o culto à dama, elevando a mulher ao status de santidade. Eleanor e sua filha Marie criam o Tribunal do Amor, composto somente por mulheres para julgar os casos matrimoniais e punir os homens. Era a justiça feminista da época. E pronto, esses são os fatores gerais que geram um complexo de cultura ginocêntrica. Na linha do tempo, na sequência, vemos o debate sobre os status das mulheres, escritoras feministas e tudo se preparando para ser absorvido pelo marxismo com a luta de classes. Na burguesia surgem as sufragistas, essas mesmas que os neoconservadores adoram passar a mão por cima da cabeça, mas que tinham a mentalidade idêntica das mulheres da aristocracia feudal. Tudo vai se desenrolando para a segunda e terceira onda feminista. Os justiceiros sociais também surgem e chegamos aos dias de hoje. Espero que tenha ficado claro quais são as raízes do nosso problema hoje, que é o ginocentrismo, e as razões do MGTOW rejeitar os papéis de gênero tradicionais. Estamos vendo a história do século XII se repetindo: aglomeração de pessoas nas metrópoles, surgimento de novas tecnologias, crescimento econômico, globalização, imigração, influência de outras culturas,
avanço do ginocentrismo e degeneração comportamental. Mesma coisa aconteceu na Revolução Industrial, mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra e a mesma coisa vem acontecendo até os dias de hoje. O patriarcado morreu no auge da Grécia e Roma Antiga, e depois disso os valores masculinos foram completamente relativizados, só sendo considerado o homem aquele que se sacrificar por uma mulher. Agora estamos caminhando a passos largos para uma transição de idade para a era tecnocrática ou qualquer nome que os remanescentes deem daqui a 100 ou 200 anos, e vamos ver até onde os homens fracos, ou seja, sem valores ou que baseiam seus valores na validação social ginocêntrica, vão chegar.